Olá, turma. Vamos fazer uma série de vídeos aí, né, para contemplar as nossas pré-aulas da avaliação psicológica. Lembrando que tem leitura também, eu acho que a leitura ela é fundamental, mas eu não tenho que pedir isso em pré-aula, acho que a leitura ela tem que ser constante, né? Então, vai ter leitura, vai ter os vídeos e sempre pós-aula vai ter ali as questões, né? Umas questões meio que preparatórias ali para o nosso pensamento, né? Então vamos falar um pouco de histórico. Eu particularmente gosto muito de falar de história, né? Eu sou suspeita na hora que eu falo de história, porque eu acho que a história prepara a gente, né, de acordo com a gente vive hoje. Acho que a história também prepara a gente para o futuro, né? Então, quando eu falo dessa questão é, histórica, eu acho que a gente tem que pensar dentro da nossa, claro, área, né? Da avaliação. Eu tenho algumas pessoas que transformaram o jeito que a avaliação psicológica ela é hoje, né? E eu vou começar a falar de um carinha, né, que ele transformou o que é avaliação psicológica, mas só uma ideia, né? O Galton ele não era psicólogo, o Galton era basicamente estatístico, matemático, né? Mas o Galton ele veio trazer uma ideia de testagem, né? É, ele não falava teste cognitivo, né? Mas ele falava ali testagem mental. Então ele propunha na época dele algumas testagens para saber o quanto que a pessoa era inteligente. Até falou umas coisinhas ali não muito, eu diria, éticas, né? Que ele propôs um experimento bom, eu vou falando ao longo da aula, mas ele propôs um experimento que causou grandes transtornos níveis ali sociais e mundiais para a época. Uma outra figura bastante importante dentro da avaliação psicológica é o Cattell. O Cattell, turma, ele recebe uma homenagem muito grande hoje, né, porque o Cattell sempre estudou inteligência e ele recebe uma homenagem, né, da teoria de inteligência que a gente tem hoje, que é a teoria CHC. Por que é essa teoria que vigora hoje? A teoria CHC, ela traz a inteligência cristalizada e fluida, a gente vai ver, discutir isso direitinho na aula de inteligência, né, e como avaliar a inteligência, e o primeiro C ali é em homenagem ao Cattell, então são teoria CHC em homenagem a Cattell, Horn e Carroll. A gente vai ver esses nomes, mas o Cattell é uma figura bastante importante, assim como o Binet Spearman, né? O Binet, o francês, que propôs ali métodos da avaliação da inteligência um pouco mais psicométrico, né? Então ele conseguia já mensurar, né? E aí fez umas escalas de avaliação de QI, e essa escala, essa métrica ficou chamada de Binet Spearman, né? E a década de 20, eu diria que assim, aproximadamente depois ali da década de 30 começam os testes da inteligência, tá? Temos ainda, né, a década da análise ali fatorial, a década também da sistematização dessas análises e ultimamente, digamos mais de uma psicologia mais moderna, né, a teoria ali de resposta a um item, que é a teoria psicométrica bastante ampla que avalia resposta por resposta. Né? Então, a psicometria moderna traz hoje ainda uma análise diferente dentro dessas questões cognitivas e de inteligência, que é o TRI, ou a teoria ali da resposta ao item. O Galton. Falei para vocês, né, que a gente vai começar a fazer um corte aqui na história e eu vou começar a falar do Galton para vocês, né? O Galton, então, turma, ele e o primo dele revolucionaram a psicologia, tá? Ele e o primo dele revolucionaram a psicologia. Quem que era o primo dele? Charles Darwin. Turma, quando começou, né, o Wundt com a psicologia experimental, o Wundt, turma, ele é associado ao estruturalismo, mas o Wundt, ele não falava em estruturalismo, ele falava em psicologia experimental, ou seja, a importância da percepção. Foi o aluno dele, o Titchener, que traz a ideia do estruturalismo. Claro que isso teve muito questionamento, era aceito no início, mas a psicologia vivia de uma questão mais profunda, mais intensa, mais encoberta. Então, o estruturalismo de Wundt e de Titchener começa a ser questionado, aí nasce o funcionalismo de William James. E por que o funcionalismo ele ganha força, né? Por que o funcionalismo ganha força? Por conta dessa figura do que veio aí o Charles Darwin, que era o naturalista, né, o biólogo, o cara que colocou em xeque Deus. Lembra dessa história da biologia, turma? Então, e Charles Darwin não fez nada disso, colocou Deus à prova. Na verdade, ele disse e traz a teoria da evolução das espécies, né? Então, não é o mais forte que sobrevive, mas sim o mais
adaptado, né, turma? Então, ele traz essa questão da influência ambiental para a modelação das espécies, né, tanto na área da botânica quanto na área animal, ali, né, na botânica e na zoologia. E quando o Charles Darwin, né, assim, turma, o Charles Darwin era médico, ele era um cara extremamente religioso, assim, sei muito da história de Darwin, porque minha primeira formação é biologia, então o Darwin, ele é bastante religioso, ele demora muito para publicar a origem das espécies, por conta assim, olha, como que as pessoas vão interpretar essa minha teoria, esse meu livro, né? Ele não queria fazer mau uso daquilo, nem dar mais interpretações. Só que quando ele resolve publicar, realmente ele revoluciona toda a história da fisiologia, da anatomia, né? E a psicologia, ela nasce da fisiologia. Quando o primo dele, né, o Francis Galton, lê A Origem das Espécies, ali, escrita pelo primo, ele realmente fala, meu, isso aqui é a vida humana, quer dizer, isso aqui, se eu pensar, humano, é verdade. Eu preciso pensar em transformar uma população favorável dentro desse ambiente para se atingir melhores aptidões, né? Então, o Francis Galton teve uma época na vida que ele foi fazer medicina, ele não gostava de medicina, ele foi fazer obrigado pelo pai, e o Francis Galton tinha um QI que hoje a gente imagina que o QI avalia, imagina que o QI dele tinha ali um peso de mais ou menos de um QI de 200. Um QI normal de uma população normal vai entre 90 e 110, 90 e 109. QI do Galton é de 200, então o cara era muito acima da média. Só que como você vai fazer uma coisa que você não gosta, como todo mundo, surta, né? E o Galton teve um surto dentro da medicina. Ele foi afastado da medicina. E aí ele começa a se avaliar, eu diria. Ele anda ali nas ruas de Londres e ele marcava quanto tempo cada estrutura, cada objeto, ele demorava para ter uma informação, lembrar de uma informação. E ele passava sempre na mesma rua e cada vez sendo mais rápido na lembrança das informações que ele tinha. E aí, turma, ele começou a pensar: nossa, será que eu consigo fazer teste de uma medida cognitiva por meio de um estímulo sensorial? Então, ele vai trazer ali esses testes sensoriais, o quanto que o olho ali absorvia uma informação e o tempo ele levava para lembrar de alguma coisa. Então, ele desenvolve ali as escalas do Galton, né? Não, só uma questão muito curiosa e perigosa que ele desenvolveu, ele fez testes com coelhos, né? Ele queria cruzar os sangues dos coelhos, né, para fazer superpopulações, né, que foi o chamado na época de eugenia. E ele queria fazer assim, ver os coelhos mais rápidos cruzado com os coelhos mais rápidos para trazer populações mais rápidas de coelho. Então, uma ideia dele, numa época, era cruzar professores. E quando eu falo cruzar, cruzar mesmo, né? Fazer sexo. Ele queria cruzar, então, os professores para produzir uma superpopulação, porque ele falava, bom, os professores são inteligentes, então se esses professores cruzarem entre si, eles vão trazer filhos inteligentes. Uma grande bobagem que teve muita gente na época que mordeu e abraçou essa ideia, né? Quem lá em 1940, 42, 38, começou a acreditar na ideia da superpopulação. Um tremendo do imbecil que foi ali o Hitler, entendeu? Então, isso não existe, turma. A inteligência, a gente vai ver numa aula específica que isso, na verdade, você nasce com uma quantidade, sim, com um certo fator, mas a inteligência, ela é estimulada, você precisa desenvolver e estimular. Então, ele traz essas ideias dessa criação ali mais de inteligência medida pelo esse meio sensorial. E aí, turma, o Francis Galton, ele, depois que o pai dele falece, ele tem a possibilidade de sair da escola de medicina. Ele sai da medicina e vai realizar o grande sonho dele, o grande sonho da vida dele, que é ser matemático. E aí ele estuda com o Sir Isaac Newton, né, o professor, o mestre deles. E lá ele encontra um outro cara bastante importante, né, que estava estudando essas medidas, mas aí um cara que já era psicólogo, o James Cattell. Então, o Cattell, ele traz uma visão diferente da medida da inteligência. Ele falava em medidas individuais, então não posso olhar mais para a população,
eu tenho que olhar a pessoa, tem que olhar o indivíduo. Então, ele foi o primeiro que criou o teste mental, né? Ele pega essa ideia do que o Francis Galton estava fazendo e estava criando o seu paradigma dentro desses testes únicos, individuais e testes mentais. E aí ele foi fazer uma análise em provas aplicadas nos universitários ali americanos para ver o nível do intelectual dessa análise por meio prova, mas aí uma prova mais individual. E sim, ele começa também a falar de provas ali, medidas únicas, medidas sensoriais também, mas medidas já únicas do indivíduo. E aí tem o Binet, né, turma? O Binet, ele era um psicólogo francês. O Binet também estudava bastante sobre o ser humano, né? A influência ali humana dentro da sociedade, dentro do seu comportamento. Só que o Binet, ele tinha uma área um pouco mais voltada para a área da saúde, quer dizer, ele não era tão matemático quanto Cattell, quanto Francis Galton. O Binet, ele já era um cara um pouco voltado mais para a área da saúde, mas ele também pensa na elaboração de teste, mas um conteúdo não só universitário, acadêmico. Ele estava vendo esse conteúdo dentro, né, do prejuízo cognitivo que essa área da saúde permitia que ele visse, né? Então, o conteúdo que ele fez da testagem foi voltado mais para a cognição. Então, ele já pensava em avaliar função executiva, percepção, linguagem, memória, atenção. E aí ele começa a desenvolver pesquisas nessa área. E tanto que em 1905 ele encontra, né, o Simon, e aí forma uma escala objetiva, cognitiva, de uma escala de inteligência. Essa escala tinha 30 itens e foi aplicada ali em Paris. Tá? Essa escala Binet-Simon ficou bastante tempo sendo utilizada, turma, e ela era um método bastante eficaz porque ela tinha uma medida, uma mensuração objetiva. Vocês vão ver que bastante dos nossos testes de inteligência, eles vão ter medidas cognitivas, ou seja, vai ter um score. Não é a única inteligência? Não é a única inteligência que a gente tem. Gardner falava de outras inteligências que a gente vai ver na aula de inteligência também sobre Gardner. Mas quando a gente fala em medida objetiva, existe também dentro da avaliação da psicológica, claro que existe, por isso que a gente fala em uma questão quantificar o QI, né? Então, a escala de Binet e Simon ficou bastante tempo em uso e teve a sua adaptação também para a criança, né? Então, a criança de 3 anos, ela deveria ali, nessa avaliação objetiva, mostrar o nariz quando solicitado, mostrar o olho quando solicitado, repetir pelo menos 2 algarismos, né? Quando eu for falar um pouquinho de inteligência, então eu não sei se vai dar tempo, mas eu estava dando aula de memória, né, nesses módulos que eu dou de final de semana, e me fizeram a seguinte pergunta: quando que a gente consegue formar memória? Aí eu voltei a pergunta para o aluno: o que é memória? Me descreva a memória que talvez eu te responda. Turma, você desenvolve memória desde muito cedo. Você desenvolve memória desde o momento que você sai da barriga da mãe, praticamente. Sim. Só que, Ju, por que eu não lembro? Aí eu volto a pergunta para você: o que é memória? O que é memória? Porque eu tenho uma memória, turma, que é uma memória sensorial. É uma memória que já está presente nesses nossos inícios, né, de vida. Tanto qual que é a fase de Piaget, turma, a primeira fase? Sensório-motor. Então, a gente tem, sim, o desenvolvimento de uma memória sensorial bastante cedo na nossa vida, só que essa memória sensorial, ela é rápida, ela é ultra curta, por isso que você não lembra de muita coisa, mas a memória está presente. Inclusive, crianças de 2 e 3 anos conseguem repetir 2 algarismos, né? Ela consegue lembrar, registrar numa memória de curto prazo 2 algarismos, né? Ela consegue numerar uma figura, dar um nome e um sobrenome, de novo, manipulação de 2 informações. Repetir uma frase curta, né? Então ela consegue sim fazer esse movimento. Crianças acima de 6 anos já conseguiam ter mais repertórios, né? Contar até 20, avaliar, lembrar e comparar 2 objetos, indicar omissões de partes de figura, dizer o dia e o mês da semana, repetir 5 algarismos. Então, para cada faixa etária, o Simon e o Binet traziam essas discrepâncias que são tão importantes, né? E aí eles desenvolveram também uma medição, uma mensuração para a qualidade mental. Criaram questões sobre raciocínio, resolução de problema, identificando, né, estudantes que necessitavam de
de auxílio, né, de um reforço escolar. Crianças que não acompanhavam os ensinamentos precisavam, né, dessas turmas especiais. Então, isso eu estou falando no meio do século passado, e tem coisas que é difícil de ver hoje que ainda não tem certos reforços, né. Então, o Binet, turma, só para trazer para a gente, né, ele fez essa escala, uma escala que foi bastante utilizada, foi uma escala que, primeiro, veio em francês, mas teve ali adaptação, validação e tradução para outras línguas, né? O termo em 1916 traduziu essa escala ali para o inglês, e sendo incorporado, então, pela primeira vez, o coeficiente de inteligência, como o Binet tinha transformado uma medida métrica, lembra que ele fez aqui uma medição, uma mensuração métrica sobre esse desempenho intelectual, ele chamou de coeficiente de inteligência, onde a média esperada para uma população seria um QI igual a 100. Então, eu vou interromper o vídeo aqui, para não ficar muito longo para a gente assistir, e já já a gente começa, então, o próximo